Eu digo amém. O primeiro versículo diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém? Podem sentar, meus irmãos, obrigado pela referência à palavra de Deus. Deixa eu aproveitar. Meus irmãos, esta é uma palavra que já está no meu coração há alguns dias para transmitir a vocês. Antes até mesmo do aniversário, culto que nós fizemos em ações de graças pelo aniversário do pastor Vanderlei, visto que o pastor Mário pregou justamente dentro dessa passagem. Então, antecede a isso, eu vi como Deus querendo falar aos nossos corações e querendo falar à nossa igreja. Bom, o texto ele é muito conhecido de todos nós. Capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, aonde nós vamos ver o início do ministério do profeta Elias, agora iniciando essa jornada, aparecendo as páginas da Bíblia Sagrada. Pouco nós vamos ver, ou praticamente nada nós vamos ter de informação acerca de Elias, pouquíssimas informações. A Bíblia não vai se atentar, o que antecede a isso, aos fatos que aconteceram ao profeta Elias, tanto a sua infância quanto a sua juventude, mas vai aparecer já Elias trazendo uma palavra dura, uma palavra forte, pesada. A nação de Israel é um contexto de Elias também, do tempo em que ele está vivendo, é um tempo muito difícil. Situando os irmãos de uma forma histórica do tempo de Elias, a nação, ela havia se dividido, a nação de Israel, 10 tribos ao norte, a nação de Judá ao sul, com as suas 2 tribos, e Elias está justamente a nação do norte. A nação do norte, desde a divisão, ela veio tendo maus reis, maus líderes, homens que profanaram o nome do Senhor, o culto ao Senhor, e isso veio de uma forma muito sistemática, passando de reino para reino, de rei para rei, de pai para filho. E o povo da nação do norte, meio que, eu vou dizer assim, se acostumou a o que Elias vai chamar logo à frente no Monte Carmelo, de que eles estavam cocheando entre 2 pensamentos. Então era normal para eles oferecer culto a deuses diferentes e ao Senhor. O mais famoso que ficou entre eles, o que nós vamos ver aqui, Baal, que era cultuado livremente dentro do território de Israel, no norte desta região de Canaã. Meus irmãos, era um tempo de apostasia profunda do povo. Muitos, mas muitos daquele povo, muitas pessoas deste povo, da nação do norte, para não dizer quase todos, cocheavam entre 2 pensamentos. Pouquíssimas pessoas se preservaram a pureza e a santidade de servir a um único Deus. Eram pouquíssimas. Agora, os que estavam cocheando entre 2 pensamentos, era a sua maioria. E Deus levanta Elias dentro de um sistema, meus irmãos aqui, religioso, corrompido e difícil de exercer o seu ministério. Não teria aprovação de quase ninguém, não teria ajuda também de pouquíssimas pessoas para o exercício do seu chamado diante de Deus.
Mas Elias não está olhando para os problemas que está acontecendo na nação do norte. Elias não está preocupado com o sistema que está operando na nação do norte, e muito menos preocupado com a opinião do povo acerca do seu ministério. Se o povo iria juntamente com ele ou não, ou se ficaria cocheando entre dois pensamentos. O que nós vamos ver, meus irmãos, a partir do capítulo 17 do primeiro livro dos reis de Israel, é um homem firme, convicto, crendo no Senhor e no chamado que Deus havia lhe dado, tendo a certeza de que a mensagem que ele carregava era a verdade. Preste bem atenção, não é a verdade que Elias achava, era a verdade que Deus disse para Elias dizer ao povo. Então ele não está falando a sua verdade, ele está falando a verdade de Deus para o povo de Israel. Querendo ouvir ou não, cocheando entre dois pensamentos ou não, agradando ou não, Elias não desviou a sua mensagem. Ele foi firme desde o início do seu ministério, mesmo o povo não agradando, o rei não agradando, a nação não se agradando das mensagens de Elias naquela época. E o que nós vamos ver logo no início é Elias aparecendo e dizendo que, segundo a sua palavra, a palavra de Deus que estava nos lábios, na presença do Senhor que ele estava, a partir daquele tempo, alguns anos para frente, nem chuva e muito menos o orvalho cairia do céu. Nós estamos um tempo agora na nossa nação de muito orvalho durante a noite, o que nós chamamos de sereno. Basta a gente deixar o carro no tempo, quando nós vamos lá pegar o carro um pouquinho mais tarde, a gente olha no teto do carro, no vidro do carro, algumas gotículas de água que vai se acumulando durante a noite. Isso também não acontecia no tempo de Elias, segundo a palavra que Deus o enviou para falar àquela nação. E a partir daí, meus irmãos, com o início desse ministério de Elias, e Elias se levantando para ser o profeta do Senhor no meio de uma geração corrompida, Deus fez velar a sua palavra, e durante 3 anos e meio, podemos assim dizer, nem chuva e muito menos os orvalhos da noite caíram na terra de Israel. Foi uma sequidão total. Foi, meus irmãos, um tempo de seca muito severa. Nós estamos passando um tempo de seca no nosso país. Esse dia eu estava vendo o jornal noticiando de um rio lá no Acre, se não me falha a memória, eu acho que o nome do rio também é Acre, aonde no início do ano o rio subiu 18 metros acima do seu normal, acima do que estava suas águas, 18 metros acima. Agora o rio amarga, meus irmãos, uma sequidão total. Tempos de janeiro, meus irmãos, até agora, 9 meses se passaram. Sair de um extremo, de uma cheia muito grande, para uma sequidão muito grande. Uma criança atravessa o rio a pé, sem a necessidade de acompanhamento dos pais, porque o rio, que era muito grande, agora, meus irmãos, mal um córrego, bem seco. E nós estamos dizendo de 9 meses, de janeiro até aqui. Agora você imagina, meus irmãos, um tempo de seca em uma nação de 3 anos e meio. Quais não eram os prejuízos que essa nação não estava passando pela palavra que Deus enviara a Elias para dizer àquele povo. Era um tempo de muita dificuldade. E mesmo assim, no meio de todas essas dificuldades, nós não vamos ver, meus irmãos, um povo se voltando ao Senhor. No tempo de luta, um povo que não estava se interessando pelo culto ao Senhor. Ainda eles estavam cocheando entre dois pensamentos. Então vai chegar o tempo de Deus, para Deus reverter essa história no cenário de Israel, e Deus vai fazer com que Elias se apresente. Primeiro vai aparecer Acabe, e olha como vai ser tratado o servo do Senhor.
quando Acabe se encontra com Elias, então eles vão ter uma conversa e vai dizer assim: és tu o perturbador de Israel? Observe, meus irmãos, como está sendo tratado aquele que leva a mensagem verdadeira. Acabe cocheando entre dois pensamentos, casado com Jezabel, oferecendo cultos a Baal, levantando altares a Baal, e Elias falando a verdade de um Deus único, verdadeiro, que não concordava com a atitude daquele povo, que o povo deveria voltar-se ao Senhor, e ele vai ser tratado como um perturbador das terras de Israel. Elias não vai se intimidar com, vamos dizer, o rótulo que eles estão colocando sobre ele, e Elias então vai se encontrar tanto com Acabe, também com os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. E nesse encontro, eu quero que vocês observem comigo, fazendo um favor, que nesse encontro, no Monte Carmelo, Elias vai se apresentar e vai ter muitos profetas de Baal juntamente com eles. E Elias vai propor um desafio, levantando-se dois altares. Os profetas de Baal clamariam primeiro, teriam a oportunidade primeiro de provar que o Deus que respondesse com fogo, esse era o verdadeiro Deus. E eles concordaram. Então eles preparam o altar deles, colocam a sua oferta, e eles vão ficar clamando, e eles vão ficar chorando, eles vão se machucarem, se ferirem, para que Baal pudesse responder ao clamor daqueles profetas, e respondendo à oração deles, derramando fogo. O que nós conhecemos das páginas da Bíblia Sagrada é que eles clamaram durante muito tempo, e Elias, vendo que não havia resposta de Baal para aqueles profetas, Elias então vai começar a zombar desses homens, falando para clamarem mais alto. Pode ser que Baal esteja dormindo, pode ser que esteja ocupado, viajando, pode ser que esteja distraído. Essa era a função de Elias, de alertar aqueles profetas: grite mais alto, talvez ele ouça, talvez não esteja ouvindo vocês. E eles tentam e não alcançam resultado. Então, o servo de Deus vai também apresentar agora a sua oferta, vai levantar o altar. Observe que a Bíblia vai dar um detalhe, que Elias, antes de oferecer a sua oferta, ele vai reparar aquele altar, ele vai consertar o altar, e depois então de consertar o altar, Elias vai colocar a sua oferta sobre o altar. Colocando a sua oferta sobre o altar, Elias também vai mandar que coloque água sobre aquela oferta, de maneira que a água foi tanta que eles fizeram um buraco em volta do altar. A água descia do altar e enchia aquele rego em volta do altar, até que ficou cheio de água. Observe, meus irmãos, que Elias, ele então vai fazer um clamor, e o clamor de Elias não é um clamor longo, como os profetas de Baal ficaram parte do dia clamando para que houvesse resposta e não houve. Agora Elias abre a boca e faz apenas um único clamor. E quando Elias está orando, clamando ao Senhor, pedindo a Deus que respondesse com fogo, para provar não para Elias, mas para provar para aquela nação de que Deus era Deus. Deus, meus irmãos, na mesma hora, responde à oração de Elias, derramando fogo do céu e consumindo a oferta do altar, consumindo, meus irmãos, até a água que estava em volta do altar. Observe que Deus não demorou para responder à oração de Elias.
E eu quero dizer uma coisa para vocês, que Deus tem prazer, meus irmãos, em responder às nossas orações. Deus tem alegria em responder às nossas orações. Bastamos que tenhamos o mesmo exemplo de Elias, estejamos na presença de Deus como Elias estava, e estejamos com o nosso altar reparado ao Senhor. Quando o nosso altar está reparado e nós colocamos a nossa oferta, Deus tem prazer, meus irmãos, em descer como fogo, aprovando a nossa oferta e respondendo a nossa oração. Aleluia! Então nessa noite, escute o que eu vou dizer para você. A sua oferta está sobre o altar. Se Deus está respondendo, aceitando a sua oferta, escute, essa aceitação de Deus também é uma resposta de Deus para a sua oração. Foi algo, meus irmãos, maravilhoso. Vocês imaginem o cenário em cima do Carmelo. Durante o dia, o céu abrir e cair uma coluna de fogo sobre aquele altar, sobre aquela oferta. Acredito que se nós estivéssemos lá assistindo a esse espetáculo aos olhos nus de toda a nação, ficaríamos assombrados pelo milagre que acabara de acontecer da parte de Deus, pelo que Deus acabara de responder à oração de Elias. Mas, meus irmãos, nessa noite, eu não quero falar para vocês das grandes manifestações de Deus para conosco, embora elas possam acontecer, e é glorioso quando isso acontece, mas eu quero falar das pequenas manifestações de Deus para a nossa vida, e aos pequenos sinais que Deus envia, e nós precisamos estar atentos, porque aos grandes milagres, quantos de nós não gostaríamos, meus irmãos, de atravessar o Mar Vermelho? Que coisa gloriosa! Quantos de nós, meus irmãos, não gostaríamos de ser sustentado por Deus com maná durante a nossa jornada no deserto? Que coisa maravilhosa! Quantos de nós, meus irmãos, não gostaríamos de ver os milagres que Deus fez na terra do Egito? Quantos de nós, meus irmãos, não gostaríamos de ter, meus irmãos, uma coluna de fogo de Deus durante a noite e uma sombra maravilhosa de Deus durante a jornada do dia? Isso tudo é maravilhoso, mas escute, nem sempre Deus aparecerá para nós com grandes sinais e maravilhas. Às vezes Deus virá, meus irmãos, fazer um sinal pequeno, e precisamos estar atentos como Elias estava. Aproveitar, meus irmãos, quando Deus vem como fogo, mas aproveitar também quando Deus vem, meus irmãos, fazer um sinal bem pequeno no nosso meio, e nós precisamos estar atentos a ambos. Pastor, o que o senhor está dizendo? Depois desse grande sinal no Monte Carmelo, depois do milagre que Deus fez, do povo correr a notícia por toda a nação de Israel, agora, meus irmãos, Elias vai orar para que Deus envie chuva. Elias vai orar para que Deus, meus irmãos, faça chover. E vocês observem que é o mesmo Elias que estava na presença de Deus no capítulo 17, que estava na presença de Deus no Monte Carmelo. É o mesmo Elias que está na presença de Deus, orando, pedindo ao Senhor que envie chuva. E o sinal, observe isso, que Deus vai mandar de que vai haver uma abundante chuva, é um grande sinal. Que é isso, pastor? Um grande sinal. Elias está orando e manda o seu moço observar ao horizonte para ver o que havia de sinal da parte de Deus, se haveria chuva. E ele vai uma, vai duas, vai três, vai quatro, e repete isso 7 vezes. A insistência de Elias orando, crendo de que Deus, meus irmãos, responderia a sua oração.
Porque Deus responde às nossas orações, às vezes, uma única vez, quando você clama. E pode ser que tem vezes que nós vamos dobrar 1, 2, 3, 4, 5. O segredo, meus irmãos, o Deus é o mesmo. É a insistência para entendermos que o tempo de Deus vai chegar e que Deus vai responder às nossas orações. Não é, meus irmãos, para desistirmos porque Deus não respondeu na primeira. Façamos como Daniel, meus irmãos. 21 dias orando, a resposta não veio. Mas o meu joelho continua dobrado, porque eu creio num Deus que responde à oração. Então não sei quanto tempo você está clamando. Continua, porque Deus vai mandar um sinal sobre a sua vida. Vai ter resposta de Deus na tua casa. Vai chegar o milagre que você está esperando. O segredo é continuar orando. Não tem fogo caindo do céu, mas tem Deus na eternidade ouvindo a oração e respondendo no tempo que lhe apraz. E tem servo de joelho dobrado, acreditando no milagre de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele está orando, meus irmãos, lá de joelho dobrado. E quando volta o moço, da 7ª vez que ele foi lá, ele traz uma notícia animadora. Meus irmãos, vocês observem fazendo um favor comigo. 3 anos e meio sem chover, pastor. Aí você vê a notícia assim: tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Vou pegar aqui fazendo um favor, talvez o pastor Francisco, irmãos vai fazendo um favor, na evangelização, estica a mão aqui, só abre a mão assim, faz assim para os irmãos assim. Vou pegando ele, meus irmãos, por ser grande, ele, o pastor Francisco, olha o tamanho desses homens. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. 3 anos e meio sem chover. Se eu falar para vocês assim, tem uma nuvem no céu do tamanho da mão de um homem, vocês acreditam que vai chover? Seja sincero. Olha como Deus nos desafia. Meus irmãos, 3 anos e meio de seca. Eu falei 8 meses, 9 meses, 3 anos e meio. Vocês acham que tinha alguma árvore bonita, igual nós temos aqui em frente à igreja, com as folhas verdinhas, igual estão aqui? Tudo já é seco lá. Tudo seco, tudo amarelo, tudo cinzento. Você olhava para o monte, como vamos supor aqui o Mestre Álvaro, a gente não ia olhar e ver esse verde do Mestre Álvaro. A gente ia ver aqui como um deserto, só terra seca. 3 anos e meio. Aí imagina nós orando para Deus enviar chuva, e a gente fala assim, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Meus irmãos, isso é um desafio para a nossa fé, porque nem sempre o que nós estamos clamando, pedindo a Deus como resposta, vai ser aquilo que Deus vai enviar. Precisamos estar atentos aos pequenos sinais de Deus, de que haverá um grande milagre. Rabai, Kinihuri, Pinsi, Kikinihai. Rabai, eu estou sentindo a graça de Deus essa noite, meus irmãos. O tamanho da mão de um homem é suficiente para Deus fazer que aconteça uma abundante chuva no meio do seu povo. Talvez era desanimador a visão do moço de Elias, mas para quem estava orando, ele está dizendo, é o sinal de Deus, de que haverá uma abundante chuva. Você está orando? Eu não sei o que Deus está te mostrando, qual é o pequeno sinal que Deus está te enviando, mas Ele está querendo ver do seu coração fé nessa noite, de que vai haver um grande milagre no nosso meio. Oh, meus irmãos, se tivermos os olhos da fé para ver e crer, que Deus faz da mão de um homem, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, chuvas abundantes, meus irmãos, milagres extraordinários acontecerão no nosso meio. Deus está querendo povo que creia como Elias, que ele não precisa de grandes sinais, ele precisa apenas crer que Deus faz de pequenas coisas, coisas maravilhosas e extraordinárias.
E Deus trabalha assim. Declara-me, mulher, o que tu tens em casa. A tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Eu não tenho nem vaso. Pega emprestado. Você tem o quê? Oh, meus irmãos, Deus não precisa de 2, 3, 4, 5 botijas para multiplicar. Deus multiplica de uma só. Deus não precisa de um tempo fechado para a tempestade, para que a chuva aconteça. Deus precisa de uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Oh, meus irmãos, nós somos desafiados na nossa vida de fé. Olha o profeta Elias chegando na casa de uma viúva. O que ela tinha em casa? Um pouquinho de farinha. E ela declara para o profeta: eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, nós vamos comer e depois esperar a morte chegar, porque 3 anos e meio, sem chuva, sem mantimento, sem nada, não tem mais nada, viúva, recurso nenhum. O que nós vamos fazer é comer o bolo e nós vamos morrer. Aí vai lá o profeta de Deus. Deus precisa de muito para fazer, não. Faz o bolo, mas antes de você comer, você me dá para mim. Porque escuta o que eu vou te dizer, só esse pouquinho de farinha que você tem para um bolo a farinha da panela não vai se acabar. Você crê? Só um pouquinho da farinha da panela que você tem para um bolo, Deus vai deixar sustentar você durante muito tempo. Meus irmãos, Deus precisa de pouco. Deus precisa de pouquíssimas coisas para fazer grandes milagres. Deus envia pequenos sinais para nós, para que nós vivemos grandes milagres da parte de Deus. A diferença está na fé, meus irmãos, no coração de quem tem fé e crer em Deus, de que Deus vai fazer grandes coisas ao nosso favor. Nós só precisamos, Deus só, meus irmãos, precisa de alguém que creia como Elias creu. Grande chuva vai acontecer. Jesus também trabalhou com pequenos sinais. E isso envolve o nosso coração. Jesus disse assim: se a tua fé for grande, do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente das hortaliças. Alguém já viu um grão de mostarda? Antigamente tinha muito nas casas com hortas, né? A mostardinha lá plantada. Eu peguei, você bota assim, se você botar um carocinho de mostarda, você não consegue quase nem ver entre os seus dedos, você segurando, de tão pequena que é a semente de mostarda. Mas se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, meus irmãos, oh, aleluia, grandes coisas da parte de Deus vão acontecer para conosco. Você tem fé? Você acredita? Pastor, a minha fé é pequena, pastor, do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente para Deus fazer um grande milagre na sua vida. É do tamanho de um grão de mostarda. Olha o que Jesus disse: vai dizer ao monte, passa daqui para lá, e o monte vai obedecer a ordem. A fé é do tamanho de um grão de mostarda. Agora imagine você tendo fé, e eu vim nessa noite como um servo de Deus dizer para você justamente que são esses os pequenos milagres que Deus está mostrando, os pequenos sinais de Deus para você, mostrando que vai fazer uma grande obra na sua vida. É isso que Deus está precisando, de homens e mulheres com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, para Deus fazer uma transformação dentro da sua família. Se o monte obedece, meus irmãos, e passa para o lado de lá, o que Deus não pode fazer dentro da tua casa com uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Pastor, eu estou desempregado. O que Deus não pode abrir de uma porta de emprego para você com uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Pastor, estou doente. Eu, no meu caso, estou. O que Deus não pode fazer, meus irmãos, no nosso meio, se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda?
Deus opera milagres, cura, meus irmãos, batiza com o Espírito Santo, transforma a vida do homem mais vil, pecador, mas que Ele faz milagres, meus irmãos, Ele faz. Que Ele opera, meus irmãos, Deus opera. O que nós precisamos? Orar e crer de que Deus vai fazer uma grande obra no nosso meio. E Deus sempre pega as coisas mais simples para confundir até mesmo a gente. Quando Jesus está ensinando, o povo ficou muito tempo acompanhando Jesus, o povo já estava com fome, então os discípulos vão dar um conselho para Jesus, e observe, que eles falam assim, despede a multidão está com fome, a gente não tem nada para dar para esse povo, uma multidão grande dessa, o que nós vamos dar para esse povo comer? Não tem condições, despede o povo, deixa esse povo ir para a sua casa, e lá eles se alimentam. Então Jesus vai perguntar para eles lá, vem cá, dá a vocês de comer, vai botar os discípulos à prova. E nas duas multiplicação dos peixes e dos pães, nós vamos ver, meus irmãos, um milagre da parte de Deus, porque com pouco, em um caso, o menino chega lá, o que é que esse menino tem que serviria para aquela multidão? Nada. Pelo tamanho, pelo recurso que se tinha, para a multidão que estava à frente daquele menino, o pouquinho que ele tinha ali, meus irmãos, não daria para alimentar a multidão. A matemática simples nossa. Mas escute o que eu vou dizer para vocês. Deus não trabalha dentro da lógica da matemática. Quem trabalha são os matemáticos, os profissionais dessa área, trabalha com a lógica. Deus nunca trabalhou com a lógica dentro de um milagre. Os milagres de Deus são fora da lógica. Uma nuvem trazer uma abundante chuva. Uma viúva com uma farinha para comer um único dia e morrer, ficar sendo sustentada durante muito tempo e a farinha da panela não acaba. Uma mulher com uma única botija de azeite sendo multiplicada, vender o azeite, pagar a dívida do marido que faleceu e ainda sobrar dinheiro para viver do resto. Com uma criança, com alguns pãezinhos e alguns peixinhos, alimentaram. Qual a lógica? Meus irmãos, não tente entender as lógicas de Deus dentro dos seus milagres. Deus não trabalha com a lógica humana. Os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Os caminhos de Deus acima dos nossos caminhos. O que nós precisamos, meus irmãos, entender meus irmãos, ter a fé em Deus, de que Ele vai fazer alguma coisa em favor do seu povo. É de que Deus, meus irmãos, vai responder o clamor daquele que está pedindo e clamando por uma resposta. Agora, qual a resposta? Fique atento a isso, porque nem sempre virá uma nuvem carregada com água. Deus vai enviar para você uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Nós precisamos acreditar no impossível. Deus nos leva muitas vezes a grandes desafios da nossa fé, meus irmãos. Deus quer nos fazer crescer. Deus quer nos fazer, meus irmãos, desenvolver. Deus quer, meus irmãos, que nós nos tornamos um pouco mais maduros, confiantes em Deus, de que creia que Deus, meus irmãos, é poderoso, tanto para querer fazer, quanto também para o efetuar, de que Deus, meus irmãos, não precisa de nada favorável para mudar as circunstâncias da nossa vida.
O que Deus precisa é que nós creiamos que Ele pode mudar as circunstâncias, mesmo quando tudo está dizendo não. Como crer que a nuvem do tamanho da mão de um homem vai trazer abundantes chuvas? E olha que Elias está orando, observe, fazendo um favor, Elias vai dizer assim: eu ouço ruídos de que vem uma abundante chuva. Sabe o que ele está dizendo, meu? Você está vendo a nuvem do tamanho de um homem, mas o que eu estou ouvindo, nem vi a nuvem, você que foi lá e viu, mas os meus ouvidos já estão ouvindo barulhos de uma abundante chuva. Elias já estava ouvindo, já está chovendo, eu estou ouvindo o barulho da chuva. Meus irmãos, uma nuvem do tamanho, um céu azul, uma nuvem do tamanho de uma mão no céu. Ele está dizendo, eu estou ouvindo de que Deus está preparando uma abundante chuva. Você está ouvindo Deus movimentar as coisas ao seu favor. Nessa noite tem, meus irmãos, ruídos do céu de milagres acontecendo ao nosso favor. Nessa noite, meus irmãos, tem ruídos do céu de que as coisas lá estão se movimentando em favor do povo do Senhor. Lá, meus irmãos, está acontecendo ruídos para Deus atender a sua oração e o seu clamor. Creia de que haverá abundantes chuvas sobre a tua vida, sobre a tua casa. Receba de Deus essa noite o teu milagre. Receba de Deus essa noite a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Tem sons acontecendo ao nosso favor. Elias está ouvindo, está orando, está ouvindo, não está vendo, mas está orando, e os ouvidos de Elias estão, meus irmãos, ouvindo os barulhos celestiais, que Deus mandaria uma abundante chuva. Aleluia, coloque-se sobre os pés. Ministério de música.